Pronto, agora tá gravando. Desculpa aí, pessoal. Vou voltar aqui pro começo. Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, a aula 9, vamos aprender sobre programação orientada a objetos. Até agora, a gente só viu a programação estruturada de fato, que é uma sequência de comandos. A gente vai ter as nossas variáveis, as estruturas de condição, de decisão e as estruturas de repetição, listas, dicionários, todas essas coisas, né? Mas e aí, o que seria programação orientada a objetos? Primeiramente, a gente tem que entender o que são os objetos. Se a gente for pegar assim, ver as pessoas e ver o que, é que elas têm em comum, a gente vai ver que cada uma delas vai ter seu nome, uma data de nascimento, uma idade atual, né? Peso, altura, CPF, dentre outros dados. Ou inclusive características como cor de cabelo, cor de pele, cor dos olhos e assim vai. E cada uma vai se comportar de uma maneira diferente. Mas no geral, pessoas andam, falam, ouvem, comem, bebem, enfim, realizam várias atividades, se comportam de diversas formas, né? Mas e aí, como é que fica a programação orientada a objetos de fato? Bom, na programação orientada a objetos, a gente vai criar classes, e cada classe, digamos que é um molde. Na classe, a gente vai modelar, criar um molde para criar os objetos. Nas classes, a gente vai ter os atributos e os métodos. Que os atributos são, como eu estava falando há pouco tempo, os atributos vão ser as características. No caso de uma pessoa, a altura, peso, idade, nome. E os métodos vão ser a forma com que o meu objeto pessoa vai se comportar. Andar, caminhar, falar, correr, ouvir e por aí vai. Então, é isso que uma classe faz. A classe cria um molde contendo os atributos e métodos, e os objetos são criados com base nesses atributos e realizam diversos comportamentos através dos métodos. Beleza. Então, como a Samantha falou, a classe ela vai funcionar como um molde mesmo. Então, um exemplo assim, vai ficar bem mais claro quando a gente for fazer os exemplos, creio eu, mas ela deu o exemplo aí de pessoa, mas aqui no slide, por exemplo, tem um exemplo de carro. Vamos supor que a gente criou uma classe carro. Então, dá para fazer essa dinâmica, perguntar, tipo, o que eu quero que a minha classe tenha, que o objeto da minha classe tenha. Então, se eu quero criar uma classe de carro, então vamos dizer, eu quero que meu carro tenha uma cor, quero que ele tenha uma marca, um nome. Isso são características do objeto da classe, né? São características do que eu quero que o meu objeto tenha. Então, esses são os atributos. Em determinado comportamento, como tem aqui, tipo acelerar, frear, buzinar, que são realmente comportamentos, são ações, então a gente pode atribuir esses comportamentos assim nos métodos, que os métodos eles vão ser as funções, né, que vocês já viram funções, eles não são nada mais do que funções, só que escritas dentro do corpo de uma classe. Então, se a gente tem uma função dentro do corpo de uma classe, a gente chama de método. É o método daquela classe. Então, isso vai ficar bem mais claro com os exemplos, mas passa aí, Samantha, por favor. Esse, essa imagem, ele define bem tipo, o que é classe e objetos. Classe, a gente está vendo, como já foi dito aqui, mais um moldezinho. Ó, meu carro ele tem que ser assim, ele tem que ter essas coisas, ele tem que fazer essas coisas. Mas ainda não é definido tipo os valores. Eu posso, por exemplo, definir cor é um atributo da minha classe carro. Mas qual é o valor da minha cor? A gente só consegue definir a gente define esses valores quando a gente cria um objeto da classe. Nesse caso, um objeto da classe carro. Quando a gente cria esse objeto, a gente consegue definir, como está aí do lado direito. Por exemplo, temos 3 objetos da mesma classe carro, porém eles têm os mesmos atributos, ou seja, cada um ele tem cor, ele tem essa forma de carro e tem o nome. São os mesmos atributos, cada um tem nome, tem cor e tem essa forma. Mas eles não têm os mesmos valores. Pode ver que o primeiro objeto ele é verde, o segundo objeto ele é azul, né? O segundo objeto ele é azul, o terceiro objeto ele é vermelho. Então,
os objetos ele tem os mesmos atributos, os mesmos métodos assim, porém não necessariamente tem os mesmos valores. Então cada objeto ele pode ter os seus valores específicos. Isso a gente pode, por exemplo, se eu quiser fazer, sei lá, mantendo aí o carro, se eu quiser fazer um catálogo de carros para uma loja que está vendendo, que é o catálogo de carros. Então simplesmente a gente pode criar uma classe carro e sair adicionando objetos, né, criando novos objetos, cada um sendo um carro diferente, com os mesmos atributos, ou seja, mesmas características, de tipo em relação a ter cor, ter preço, ter alguma coisa assim, e porém não necessariamente os mesmos valores. Um pode ser branco, o outro pode ser preto, preços diferentes e tudo mais. Então isso é meio que tipo o objeto daquela classe. A classe dá só um esqueleto do que tem que ser, e o objeto é realmente que vai dar os valores e tudo mais, e definir todas essas os valores dessas características e esses métodos assim. Então vamos mostrar uns exemplos aí agora, né? Isso, vamos lá ver alguns exemplos para ficar bem mais claro. Você quer começar, Luiz? Posso começar. Peraí, Certo. deixa eu compartilhar então. Opa. Boa tarde, Luísa. Tela 2, tá, esse aqui mesmo. Boa tarde. Luiz, só dá um zoom aí na tela, por favor. Se tiver bom, tá bom? Vou digitar aqui qualquer coisa. Pronto, tá bom, sim. Perfeito. Tá bom aí, pessoal? Sim, tá ótimo. Perfeito. Tá, então, para começar aqui, eu vou dar só uns exemplozinhos que, tipo, a gente já estava trabalhando com essa questão de orientação a objeto, mas a gente nem estava percebendo. Vamos dizer assim, eu criar uma variável de string, todo mundo aqui já sabe o que é um string, mas, por exemplo, eu vou criar aqui minha string e boto, atribuo a ela o valor de boa tarde, pessoal, beleza. Então, chamando aqui minha criando aqui, aí se eu, por exemplo, imprimir o valor do tipo dela, então a gente vê aqui, ó, o tipo dessa minha string, dessa variável que a gente passou a string, a gente vê aqui que ela é da classe str. Então o tipo dela, ela pertence a essa classe str. Então a gente já estava trabalhando assim com classe e tudo mais, mas bem por debaixo dos panos mesmo. A gente não estava realmente editando, criando classe e tudo mais. Mas só para a gente ver que essa variável aqui contém um string, ela pertence a uma classe maior, né, que é chamada str. E dentro dessa classe a gente consegue acessar tipo os métodos e funções, métodos e atributos dela. Por exemplo, com essa funçãozinha aqui, dir, a gente consegue acessar métodos e atributos dessa classe, né? Então, se eu passar aqui esse dir, essa funçãozinha aqui, passar minha string como parâmetro, pode ver que ele imprime um bocado de coisas aqui, ó, vários métodos e vários métodos e atributos aqui. Por exemplo, alguns dos métodos para deixar tudo minúsculo. Eu posso deixar tudo minúsculo, fazer o split, né, fazer a separação da string. Tem vários métodozinhos. Então, isso aqui também funciona com todos os tipos, né? Inteiro também tem uma classe int, que a gente pode ver quais os métodos que elas possuem e tudo mais. Pode ver aqui, a gente consegue verificar se ela é alfanumérica e tudo mais. Mas só para dar essa introduçãozinha. Então, a gente aqui, para fazer uma criação da classe, vou criar aqui uma classe, eu vou manter o mesmo, só para ficar mais claro, eu vou manter o mesmo exemplo. Eu quero criar uma classe carro, e essa classe carro ela vai ter alguns atributos e alguns métodos. Então,
como é que a gente define essa classe? Tem essa palavrinha reservada aqui, class, do Python, e seguido dela, a gente vai botar o nome da nossa classe, o nome que a gente quer que a classe tenha, no caso carro, seguido dos os parênteses, e tudo que está aqui na indentação, dentro da classe, aqui na indentação certinho, tudo que for tá aqui dentro vai ser o corpo da classe. Então, a gente pode simplesmente botar aqui, por exemplo, sei lá, PES, e vai só, tipo, continuar o código de boas, e criou, assim, uma classe, sabe? Lógico que ela tá sem nada, não tem nenhum atributo, nenhum método, a gente vai criar aí mais para frente, mas simplesmente isso daqui já criou uma classe. E aí, como eu falei, a classe é meio que um molde. Então, a gente pode ter deixar ela mais palpável, né? Criar um objeto daquela classe. E simplesmente criar uma variável, por exemplo, myCar, o car, e instanciar essa classe. Porque quando a gente cria um objeto, a palavra certinha é instanciar. Então, quando a gente quer criar um objeto de uma classe, então na verdade, a gente está instanciando uma classe. Então, como é que a gente instancia? A gente simplesmente chama o nome da classe e passa os parênteses aqui. Então, a gente pode dizer que aqui essa variável car, ele é um objeto da classe carro. Então, quando eu rodo isso daqui e tento mostrar ela aqui, ó, car, vou mostrar o que é que tem dentro dessa variável. Pode ver aqui que é a classe carro e está localizada aqui. Isso daqui é meio que tipo esse hash aqui, esse conjunto de caracteres, é a posição de memória que essa variável está alocada dentro da nossa memória, né, do computador. Então, só para dar um contexto aqui, mas isso aqui é a posição de memória que essa variável está localizada. E aí, se eu printar o tipo, né, se eu imprimir o tipo dessa variável, como a gente fez ali em cima, o que aparece? Aparece que o tipo dela é a classe carro. Foi a classe que a gente criou. Então, beleza, a gente criou uma classe e instanciou um objeto. Mas aí a gente não criou atributo, não criou método, não está fazendo nada. A gente só simplesmente criou e pronto. E aí vamos ver agora um pouco assim com... na verdade, eu vou dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, sei lá, vou criar outro objeto. Esse aqui é o primeiro objeto, né? Deixa eu só comentar aqui. O primeiro objeto da classe. E aqui eu vou criar um segundo objeto. Opa, aqui eu tirei. Eu vou criar um segundo objeto, sei lá, car2, e instanciar também na mesma classe. Tá? Se a gente ver aqui, ó, a gente está instanciando da mesma classe, porém dois objetos, né? Beleza. E aí, o que é que acontece se eu tentar comparar os dois? Se eu boto K igual a igual, car2. Ele vai me retornar verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui. Ó, ele retorna falso. Por que ele retorna falso se a gente instancia da mesma classe, né? A gente instancia da mesma classe, porém são objetos diferentes. Como a gente viu naquela primeira imagem do slide, né? Tinha 3 carros com propriedades diferentes. Então, mesmo que a gente instancie vários objetos, né, da mesma classe, a gente realmente são objetos diferentes que provavelmente terão características diferentes e pode ter até as mesmas características, os valores, né? Mas eles realmente são diferentes, como a gente pode ver aqui. Então, são tratados como variáveis diferentes, objetos diferentes. Beleza, então a gente fez essa criação aqui, só para mostrar aqui de boas, mas aí eu vou fazer aqui a criação de atributos, só para vocês verem aqui agora. Criação de atributos das instâncias, né, dos objetos. Criação dos atributos dos objetos. Que são as características, né? Esses atributos, eles são como a gente atribui características.
Beleza. Então aqui eu vou definir de novo, né? Só para a gente pegar a prática. E qualquer coisa vocês podem ir falando aí também. Tirando dúvida, alguma coisa assim. Eu tô com o chat aqui do lado. Aqui até agora. De boa. Então eu tô com o chat aqui aberto também. Ou áudio também, tanto faz. Vou criar aqui de novo a mesma classe, só para ficar completinho. Então, class carro. E aí, eu vou botar uma função aqui, que eu vou explicar direitinho. Função init. Vou botar aqui a estrutura rapidinho, só para vocês verem. Então, a gente cria essa classe, e dentro dessa classe a gente define essa função init, e a gente, como parâmetro dessa função, a gente passa esse self. Mas o que quer dizer essas coisas? Então, tipo, como a gente não criou nem método, nem atributo até agora. Então, a gente vai criar alguns atributos para essa classe. E, tipo, a gente define essa classe, logo abaixo a gente define essa função init aqui, como eu falei, que vai definir o estado inicial do objeto que foi instanciado. Estado inicial do objeto instanciado. Mas, sempre que a gente vai criar uma classe e a gente quer modelar os atributos, a gente sempre coloca essa função init, que tem dois underlines init, dois underline. E lá a gente vai dar um estado inicial para o objeto que a gente vai criar. Ou seja, sempre que a gente for criar um novo objeto, ele vai passar por essa função init. Isso, exato. A gente cria um novo objeto, ele vai automaticamente passar por essa função init. Não necessariamente a gente vai, como eu vou mostrar aí mais para frente, os métodos eles também são funções. Tem def, nome da função, normal, como vocês aprenderam. Mas aí não necessariamente a gente passa por esses métodos, só se a gente chamar essas funções. Mas aí o init é um caso especial, né? É uma função que sempre que eu instancio, ele vem e passa por esse init certinho, automaticamente. Então, ele sempre é chamado quando a gente instancia um novo objeto. Beleza? Então, e aí eu vou mostrar aqui que dentro dessa função, eu vou falar desse self aqui também um pouco mais para frente. Então, dentro dessa função init, a gente consegue definir alguns atributos. A gente pode, como eu falei, o que eu quero que esse carro tenha? Eu quero que esse carro tenha uma cor. Eu quero que esse carro tenha uma cor, sei lá, eu vou botar branco. Eu quero que esse carro ele tenha um nome. Ou quero que esse carro ele tenha uma marca. Sei lá. Volkswagen. Quero que esse carro ele tenha um ano. O ano do carro, sei lá. 2015. Vamos dizer. Então, beleza. Então, aqui a gente já está definindo, de fato, o estado inicial do meu objeto. Quando eu instanciar um objeto, como a gente fez aqui, quando eu instanciar esse objeto, então esse objeto, ele já vai ter, tipo, dentro dele ele já vai ter essas características. Então, vai ter cor branco, nome Gol e tal, porque a gente está definindo aqui. Eu vou mostrar como deixar isso um pouco também mais variável, mas aí a gente está definindo essas características. Pô, criei a classe. Beleza, criei a classe. Agora eu vou instanciar um novo objeto dessa classe. Pode ser car também. Carro. O car ele vai ser um objeto da classe carro. Beleza. E agora eu vou tentar acessar os atributos desse objeto. Acessar atributos do objeto carro. Do objeto car. Então, se eu simplesmente boto o car, ponto, o nome do atributo, por exemplo, cor, o que é que eu tenho? Ó, ele já retorna branco. Ele retorna branco. Se eu quero car.marca, ele retorna o Volkswagen. Agora, por quê? Porque simplesmente o car ele é um objeto dessa classe, e quando eu instanciei aqui, ó, instanciei um novo objeto, car ele veio pro...
Sim, aí entra o self. Vai entrar o self agora. Quando a gente instancia a classe, esse objeto, car, ele é automaticamente passado por essa função, né? Ele passa por essa função init, mas aí ele entra nessa função como sendo esse parâmetro self. Então, a gente entra nessa função como sendo esse parâmetro self. Então, aqui, na verdade, o que é que a gente está... no lugar desse self.co, o que é que a gente está definindo? A gente, por baixo dos panos, está definindo car.co como branco. Então, quando a gente instanciou, ele vem para a função init como sendo esse parâmetro self, e a gente, por baixo dos panos, a gente chama esse self.nome, mas aí, como a gente instanciou, é como se fosse car.nome. Então, a gente está definindo o atributo nome do objeto car como sendo Gol, o atributo marca do objeto car como sendo Volkswagen. E isso a gente bota self porque aí fica de uma... A gente bota self porque aí funciona de uma maneira tipo, se eu criar outro objeto, ele vai definir também o outro objeto com essas mesmas características. Se eu criar aqui K2 instanciar com o mesma classe, então, K2 vem para aqui, para o lugar do self, passa para o init, que é automático, né? Entra aqui no lugar do self e também vai possuir essas mesmas características e esses mesmos valores, porque aqui a gente está atribuindo esses valores, né? Então, se eu botar K2.marca, ele também vai ter Volkswagen. Porém, se a gente tentar comparar K1 e K2, ele vai retornar false, porque eles são objetos diferentes, mesmo tendo as mesmas características e os mesmos valores para essas características. Mas aí eu vou mostrar agora direitinho, né, que tipo, beleza, a gente criou aqui, criou um objeto dessa classe com esses valores iniciais, né, como a gente falou, esse aqui vai ser o estado inicial. Mas se a gente quiser, eu posso simplesmente mudar os atributos dessa classe. Pronto, eu tenho um K, eu não quero que eu não quero que a cor pintei o carro. Então o carro ele deixou de ser branco e passou a ser vermelho. Então simplesmente eu chamo aqui tipo K, que já é um objeto criado, que a cor dele é branca, como a gente mostrou aqui, ó. K.co é branco. Eu boto que K.co ele vai ser vermelho. Então, aqui, se eu chamar K.co de novo, ele tem vermelho. Então, a gente pode ir alterando os valores desses atributos conforme o código for evoluindo, conforme a necessidade. Como a gente falou, esses valores aqui, eles podem ser definidos como valores iniciais, estados iniciais. Instanciar um novo objeto, vão ter esses valores. Mas isso não impede de eu mudar os valores deles conforme a necessidade. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Eu vou passar para coisas mais variáveis. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Esse car tem que definir ele onde? Tipo, aqui você escreveu car.core. Ele está definido igual a classe? Aqui, ó. Ah, tá. Eu instanciei ele aqui, ó. Eu posso só instanciar ele. Instância da classe carro. Mas aí eu posso criar quantas instâncias eu quiser, quantos objetos eu quiser, e ir mudando os valores de cada objeto porque eu quiser. E como eu falei, cada objeto é diferente um do outro, mesmo tendo as mesmas características, é diferente do outro. Então eu posso ter um carro que é branco, outro carro que é azul, mas eles são instâncias da mesma classe. Beleza. Então aqui eu vou mostrar aqui agora como criar uma classe sem ter que definir os valores iniciais assim. Tipo, cada uma tem os valores iniciais fixos, né? Porque como eu mostrei, eu instanciei o car, instanciei o car2, mas cada um, assim que foi criado, eles têm os mesmos valores, que é branco, Gol, Volkswagen 2015. Então vou mostrar aqui como eu poderia fazer criação de
de classe com atributos nos parâmetros. Vocês já viram, né, como é que funcionam os parâmetros direitinho e tal. Então aqui eu vou definir de novo a classe, só para vocês ficarem bem acostumados aí com a estrutura. Então eu vou definir a classe, vou definir a função init, define a função init, self, e aí eu posso simplesmente passar mais alguns parâmetros para essa função init, que seria justamente os valores que eu quero que meus atributos tenham. Então, quais eram os atributos? Por exemplo, vai ficar mais claro. Cor, nome, marca e ano. Então, eu posso passar junto com esse self aqui, ó, cor. Já esqueci. Cor, nome, marca e ano. Cor, nome, marca. Deixa eu botar e ano. E ano. E aqui fica da mesma forma. É self, que no caso é o objeto que a gente instanciou, ponto cor. Ele vai receber essa cor que a gente vai passar como parâmetro. O atributo nome do objeto vai receber esse nome que a gente passou como parâmetro. Self.marca vai receber essa marca que a gente passou como parâmetro. E o ano da mesma forma. Passa. Então, a gente definiu essa função com os parâmetros, né? Então, a gente não tem mais valores fixos e a gente pode simplesmente, quando for instanciar um novo objeto, caso eu quero instanciar um carro, a gente pode simplesmente passar todos esses parâmetros aqui para ele. Por exemplo, cor, eu quero que seja azul. Nome. Sei lá, Golf. Marca Volkswagen também. E o ano 2020. Beleza. Instanciei o novo objeto. Instanciei o novo objeto. E se eu tentar acessar seus atributos, como carro.cor, ele já vai ter o azul. Que é a cor que a gente passou aqui na instância. Então, quando a gente instancia esse objeto aqui, ó, instanciei o novo objeto, ele vem para self, ele vem como self aqui. E aí a gente passou esses parâmetros, no caso azul é cor, Golf nome, Volkswagen marca, 2020 ano. E aí quando a gente acessa os atributos desse objeto, né, self, que é o car, a gente vai passando esses parâmetros. Então, a cor do objeto vai ser o azul, que a gente está recebendo aqui como parâmetro. O nome é Golf, que a gente está recebendo como parâmetro. Volkswagen é a marca e o ano 2020. Então, eu posso simplesmente criar... quantos carros eu quiser, mudando cada um seus parâmetros aqui, e eu vou ter vários objetos com parâmetros diferentes. Então, como eu dei aquele exemplo de uma lista de carros, fica bem mais fácil, porque eu simplesmente eu posso, sei lá, definir uma classe carro, definir dessa forma, e quando eu quiser adicionar uma nova classe, um novo objeto lá no catálogo, eu só chamo essa linha aqui, passo os parâmetros que eu quero, criou o objeto. Massa. Fica bem mais fácil do que eu definir os valores iniciais e depois eu sair alterando o valor de cada um para o valor que eu quero. Vocês estão vendo que fica bem mais fácil. A gente consegue fazer tudo, instanciar o objeto e passar todos os parâmetros em uma linha só. Dessa forma aqui. Beleza? É como o Luiz disse, quando a gente vai criar uma classe, a gente coloca lá os nossos atributos e pode passar essas características como parâmetro lá no init da nossa classe, né? No caso, se a gente quiser deixar um valor fixo, a gente pode deixar. Por exemplo, se a gente for só cadastrar carros que são do ano 2015, já pode deixar lá o self.ano como 2015, sabe? Pode ter situações que você pode deixar esses valores fixos, que pode ser uma coisa mais conveniente a se fazer. Mas, no geral, o interessante é passar essas características como parâmetro. Simplesmente aqui, com duas linhas, eu defini dois objetos, ó, k.cor é esse e k2.cor, ele já tem um outro atributo, ó, verde.
Então, com 2 linhas, a gente já criou 2 objetos da mesma classe com atributos diferentes. Bem tranquilo. E aí, como a Samantha falou, né? Podem ter casos que a gente vai querer, mesmo que a gente vai querer que fique um atributo com valor único, específico. Vou botar até o exemplo que ela falou aí. Eu vou criar outra classe aqui só para ficar um pouco mais. Opa! Para ficar um pouco mais. Ela falou que é carros apenas em 2015, ano 2015. Apenas com 2015. Então, a gente pode tanto definir aqui, sempre 2015, beleza? Mas aí a gente pode também definir como sendo um atributo da classe. Ao invés de ser um atributo do objeto, que aqui são atributos do objeto, a gente pode definir também como sendo um atributo da classe. Então, se eu tentar acessar aqui, por exemplo, se eu botar aqui ano igual a 2015, isso daqui é um atributo da classe. Fora do init, no caso. E aí eu posso simplesmente tirar isso daqui dos atributos da instância. Ó, definir essa nova classe, é uma classe carro, que tem um atributo da classe ano 2015, que eu tenho, quando eu instanciar, eu vou ter esses atributos aqui no meu objeto. Ó, aí quando eu instanciar aqui um novo objeto, vou só copiar aqui, eu vou tirar esse ano que a gente tirou daqui, ó, dos parâmetros, tirar aqui. E aí eu posso simplesmente rodar isso daqui, né, essa classe, instanciar esse objeto, e aí k.co vai ser azul, normal, como a gente já viu, e aí eu posso acessar k.ano. E aí vai ser 2015, que foi o que a gente definiu aqui. Não está aqui dentro da self, né, não está como atributo da instância, mas aí é um atributo geral. Como ela falou, eu quero simplesmente cadastrar aqui carros que o ano sempre vai ser 2015. Carros de 2015. Eu quero fazer um filtro, por exemplo, assim. Aí quando eu chamo esse filtro, ele vem aqui. Então, pode simplesmente fazer definir um atributo geral para a classe, e quando eu instanciar, o objeto vai ter aquele atributo fixo. Como eu vou mostrar aqui, sei lá, o K2, ele é cinza, sei lá, Audi R8. Tá. O K2, o cor vai ser o cinza, né, que a gente definiu, porém o K2.ano é 2015, assim como o K1, porque a gente definiu aqui como sendo atributo geral da classe. Não sei se ficou muito claro essa parte de variáveis, né, tipo parâmetros variáveis aqui. Mas claro, mais ou menos essa pegada aqui. A gente criou uma classe carro, atribuiu atributos, quer dizer, informou atributos, cor, modelo, marca, essas coisas, só deixou o ano como uma coisa fixa. E só dentro, assim, da classe, não precisando estar lá dentro do init. Sempre que a gente fosse criar um objeto tipo carro... Sim, Fernando, pode falar. Não queria te interromper. Eu vi que dá pra chamar, tipo, um de cada vez. Dá pra, tipo, colocar o car e vir todos os atributos dele? Dá sim. Luiz, bota aí vars, entre parênteses, o objeto. Vou mandar no chat. Eu não entendi. Assim? Como é? Vários assim, né? Tá. Ai, massa. Ele retorna literalmente um objeto que por trás dos panos, um objeto ele é definido assim, com chaves, tem uma chave e um valor, né? Mas isso eu acho que deixa para outro momento. Mas por trás dos panos, um objeto ele é definido assim. Então, com essa variável, a gente consegue ter acesso a essa funçãozinha, todas as
os atributos, né? Cor azul, marca Volkswagen, nome Golf. Massa. Valeu, Samantha. Mais alguma Nada. coisa aí? Isso aí vai retornar Não, só no tudo formato isso. Obrigado. dicionário. Opa, desculpa. Eu ia dizer o seguinte, que quando a gente usa esse vars e entre o parênteses o nosso objeto, ele vai retornar esse objeto no formato de dicionário. Aí a gente consegue ver as chaves, que no caso são os atributos, e azul, Volkswagen, Golf, são os valores armazenados naquelas chaves. Então, essa é uma maneira de interessante da gente pensar numa classe, imaginar como se fosse um dicionário. Nós criamos os nossos atributos e aí preenchemos esses atributos dos nossos objetos em seguida. Quando a gente passa os atributos por parâmetros da classe. Massa. Beleza. Então, eu acho que de atributos é isso. São as características do objeto e tudo mais. E aí a gente pode ver um pouquinho mais sobre os métodos, né? Que, como a gente comentou, seriam meio que equivalentes aos comportamentos, né? Como eu falei, são simplesmente funções definidas dentro de uma classe. Então, eu vou instanciar aqui, por exemplo, a classe de novo. Deixa eu voltar aqui pro self.ano, igual a ano. Vou botar o ano aqui. Vou adicionar mais um aqui. Na verdade, estou pensando aqui mais velocidade. Para exemplificar. Coloca Tá, beleza. combustível, aí pode ser a diesel, óleo, elétrico, gasolina. Tá, massa. Da combustível. Vamos tentar aqui. Sei lá, eu posso simplesmente definir aqui uma nova função, né? Como falei, métodos são funções definidas dentro do corpo de uma classe. Então, eu posso definir aqui uma nova função. Vamos nesse combustível, sei lá, definir preço combustível. Não sei se é um bom exemplo. Deixa eu ver com velocidade aqui. Estado do carro, vamos dizer assim. E aí ele recebe a self.velocidade. Não, estado do carro, beleza. Definir estado do carro aqui. E eu posso fazer um if. Sei lá, eu tô inventando aqui, pessoal. Se a velocidade do carro for igual a zero, eu posso dar o carro está parado. Alguma coisa assim. Se não for, o carro está em movimento. Beleza? Tá, deixa eu. Vou definir aqui. Eu vou criar, né, um novo carro. Opa. Vou pegar aqui. Agora tem mais. Cor vermelho. Nome. Nome Fox. Volkswagen. Ano 2013. Velocidade
43. E combustível, gasolina. Só ver se distanciou certinho. Então, beleza. Aí, se eu chamar simplesmente aqui o método, né, que a gente criou, a gente pode criar aqui, eu posso simplesmente chamar o método que a gente criou, seria esse estado do carro, um carro, ponto, estado do carro. Calma, como... Coloca o selfie lá entre os parênteses do método da classe. Ah, tá. Não, real. Foi mal. Deixa eu definir de novo. Ué. Tinha botado aqui. Você rodou as outras linhas do objeto do carro? Pronto, sim, beleza. Pronto, beleza. Eu tinha esquecido de botar o selfie aqui, mas é isso mesmo. Porque aí quando a gente instancia, a gente consegue passar o novo objeto, né, no caso, os atributos que a gente criou aqui, o novo que tem esses... a gente consegue passar o novo objeto que a gente criou, que vai ter esses atributos iniciais, como a gente comentou, para essa função. E aí, a gente passando esse objeto, a gente consegue ter acesso aos atributos, como eu falei, né? No caso, velocidade, self.velocidade, e a se a velocidade do carro da parede, mas aí eu posso simplesmente aqui instanciar, como eu falei, eu chamei aqui o negócio, e como eu instanciei a velocidade com 43, ele checa aqui se 43 é igual a zero, como não é, ele printa que está em movimento. E aí eu posso instanciar outro... Opa! Eu posso instanciar outro... Peito, Cruze, Chevrolet, 2015, zero, gasolina também. E aí, se eu chamo a mesma função, o mesmo método, né? Estado do carro, K2, mesmo ele está parado, porque a velocidade que a gente passou é zero. Isso é só um exemplo bem simples, eu pensei aqui agora, mas aí você pode criar qualquer função e essas funções podem ter acesso aos atributos que a gente passou aqui, ou os atributos que a gente vai mudar ao longo do código, conforme a necessidade. E aí essas funções, você executa aí quanto quiser. Eu posso, sei lá, criar uma função, como ela falou, para ver se o tipo da gasolina, retornar, sei lá, o preço dela, alguma coisa assim. A gente pode simplesmente criar as funções que a gente quiser. Os métodos que a gente quiser para essa classe. E aí todos os objetos que a gente instancia a partir dessa classe carro, eles vão ter os mesmos atributos, como a gente falou aqui, os mesmos atributos, mas não necessariamente os mesmos valores. Vai depender do que a gente passar como parâmetro, não necessariamente os mesmos valores. E aí eles também vão ter os mesmos métodos, as mesmas funções. Então todo objeto que eu criar do carro, ele vai ter esse ponto estado do carro. Ou então ponto outro método. Eles sempre vão ter essas funções que a gente definiu na classe. Mas aí não necessariamente vai chegar no mesmo valor. Porque aí as funções eles vão receber objetos diferentes aqui no self, né? Ou K ou K2, eles vão receber objetos diferentes e, consequentemente, atributos diferentes e, consequentemente, podem ter resultados diferentes, como a gente mostrou aí. E essas funções você pode ser qualquer função. Você cria uma função aí e define dentro da classe. Né? Mas aí todos os objetos eles vão ter acesso a essas funções, esses métodos. É o que eu chamo de função, mas é método. Método é uma função dentro da classe. Vamos pensar que métodos são os comportamentos. Por exemplo, a gente vai ver que um carro ele vai correr. A gente pode criar uma função de correr para o carro e ficar gerando valores aleatórios. Por exemplo, a gente pode, no lugar de velocidade, colocar velocidade máxima e velocidade mínima que esse carro pode atingir. Pode ser 0 até 120 km por hora.
Aí, se a gente for passar o nosso objeto para esse comportamento, para esse método, ele vai ficar gerando esses valores aleatórios e, por exemplo, pode ter um contador e ficar contando quantos quilômetros o nosso objeto percorreu, quantos quilômetros aquele carro percorreu. A gente pode imaginar diferentes cenários. Então, quando a gente for criar uma classe, ou então quando a gente tiver que resolver dar a solução para algum problema e que vá utilizar a classe, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Eu tenho que criar a classe e tenho que ver quais são os atributos. E a partir disso, pensar em possíveis comportamentos e, consequentemente, solucionar o problema. No caso, se a gente quisesse fazer uma corrida, faria a classe do carro, colocava os atributos do carro, por exemplo, o número do carro do corredor, velocidade mínima, velocidade máxima, ano, marca, tipo assim, só para deixar mais exclusivo, por exemplo, tá lá na corrida, tem o carro da Mercedes, tem o carro, eu não sei marca de carro, não, de corrida só lembro Mercedes, Ferrari, isso. Pronto, e a partir disso fazer a função init, né, para estabelecer o estado inicial do nosso objeto e, consequentemente, fazer o carro correr com o método de correr. Nossa. Pronto, aí é mais ou menos nessa pegada aí, eu dei um exemplo, eu creio que a Samantha vai dar outro exemplo aí também. Nessa mesma pegada, assim, mas um outro exemplo de uma outra classe, mas aí pode dar aí, Samantha. Deixa eu... Se vocês têm alguma dúvida... A Paula quer falar. Pode falar, Paula. Pode falar. Gente, eu acho que eu me enrolei aqui na hora do objeto criado. O objeto criado, ele receber a função que eu defini. Porque quando eu botei car.estado carro, aí tá dando um erro. Aí me relembra quais são os passos. É só definir a função. Aí eu instancio o carro. E aí depois ele já tá dentro dessa função? A gente cria a classe, beleza, massa. A gente cria a classe, massa, definiu o init, que é o estado inicial, e aí a gente define nossos métodos. No caso, eu defini a função estado carro. Você deve ter definido aí também. Aí a gente passa o objeto como parâmetro, que é o self. A gente passou como parâmetro. E aí a gente instancia um novo objeto da classe carro, passando os parâmetros direitinho. Beleza, passei aqui. Então, esses parâmetros entrou aqui. Beleza. E aí, quando a gente vai querer acessar esse método, a gente só chama o objeto, ponto, o nome estado carro, e como é uma função, né, bota os parênteses aqui. Tá, eu vou conferir o que foi que eu fiz de errado. Obrigada. Pode ser, será que foi indentação? Eu vou verificar, para não perder tempo, eu vou verificando e aí a gente segue na aula. Obrigada. Certo, tranquilo, então. Beleza. Então, pode dar continuidade a isso. Certo, eu vou apresentar aqui a tela. Tela inteira. Bora lá. Tá. Pro meu exemplo, eu pensei em cachorro. Bora modelar um cachorro. Bora pensar. O que é que um cachorro tem? Geralmente tem. Se você tiver um cachorro, você vai dar nome para ele, né? Pode ser um cachorro de raça, ou então pode ser um cachorro caramelo, vira-lata, como... Ou tipo assim, sem uma raça tipo assim, pura. Ele pode ser uma mistura, né? Pode ser isso. Ele vai ter um peso, vai ter uma idade, dentre outros fatores. Para o meu exemplo, eu só pensei nesses aqui. Nome, raça, peso e idade. Tá. E o que a gente pode pensar? Quais são os comportamentos de um cachorro? Ele pode latir quantas vezes? Você pode pedir assim. Se você for treinar seu cachorro, por exemplo. Eu quero ensinar meu cachorro a latir tantas vezes. Aí eu vou lá e dou um petisco para ele, ensino que para ele ganhar o petisco dele, eu tenho que latir tantas vezes. Ele vai passear, vai comer, vai brincar. Enfim, são vários comportamentos que a gente pode atribuir para um objeto do tipo cachorro. Mas bora lá começar. Tá, aqui eu vou ter a classe cachorro. E aqui eu vou iniciar a minha inicialização, meu método de inicialização. Vou lá, def, underline, underline, init, underline, underline,
self, nome, raça, peso e idade. Aí bora lá. Self.nome recebe um nome que eu posso passar por parâmetro, como a gente vai ver daqui a pouco. Self.raça recebe raça. Self.peso recebe peso. Opa. E self.idade. Meu Deus. Self.idade recebe idade. Tá. Com isso aqui, eu posso criar alguns cachorros, né? Eu vou lá, eu fiz aqui, tenho aqui uma variável C1, ela vai ser um objeto do tipo cachorro e esse cachorro ele vai preencher esses seguintes atributos. O nome dele vai ser Dudu, a raça dele vai ser Yorkshire, o peso vai ser 3 quilos e a idade vai ser 10 anos. E eu também criei outro cachorro chamado Apollo, Beagle, tem 8,5 kg e tem 2 anos. Tá. Feito isso, eu posso imprimir aqui todas as características deles. Opa, C1 e C2. Tá. Ó, vê que a gente criou os nossos objetos do tipo cachorro e cada um deles tem o nome, a raça, peso e idade. E agora? Eu quero que esses cachorros latam. Como é que eu posso fazer para que... Opa, pois não? Sim, certo, Luiz. Pronto. Eu quero que esses cachorros comecem a se comportar. Como é que eu posso fazer? A gente vai criar uma função, um método. Eu vou chamar esse método de latir. Um self. E eu quero que o cachorro lata quantas vezes eu mandar ele latir. Então, eu posso colocar aqui como parâmetro quantas vezes. E aqui eu vou fazer o seguinte. For i in range. Quantas vezes. Opa. Quantas vezes. E aqui eu boto ele para latir. No caso aqui, eu vou só comentar essa parte aqui. Não, deixar assim mesmo. Pronto. Eu defini aqui meu método de latir. Vou só executar de novo. E aqui embaixo eu vou colocar o cachorro 2 para latir 3 vezes. Ó, vê que aqui eu tô chamando meu objeto, o cachorro 2, que é o Apollo, e vou colocar ele para latir 3 vezes. Eu coloquei um 3 aqui nos parênteses, justamente porque é o parâmetro que vai definir quantas vezes aquele cachorro vai latir. Bora lá. Já compilei aqui, agora eu vou compilar essa parte. Pronto. O cachorro tá latindo 3 vezes. Se eu quiser colocar quem é o cachorro que tá latindo, eu posso fazer assim. Ou então, latiu. Latiu. E aqui eu posso colocar format e self.nome. No caso, é o nome daquele cachorro que eu tô pedindo para realizar aquela função, aquele método. Vou só compilar aqui de novo e rodar isso aqui novamente. Apollo latiu, Apollo latiu, Apollo latiu. Pronto. Aqui está um exemplo de um comportamento que um cão faz. No caso aqui, eu estou mandando que esse cachorro lata 3 vezes. Tá, vou só deixar assim para ficar mais organizado. Pronto. O que é que um cachorro também pode fazer? Ele pode passear. E eu posso só simplesmente criar outra função e chamar de passear. Self. Aqui eu vou só colocar informando que o cachorro foi passear. E aqui eu boto um ponto format e self.nome. Aí aqui embaixo, vamos compilar isso aqui de novo. Tá. E aqui eu coloco que o cachorro 1 foi passear. E ele vai me escrevi errado. Pronto. E aqui ele me retornou que esse cachorro foi passear. Pronto. Deixa eu ver aqui. E eu vou fazer esse outro método aqui, que é o de brincar. Quando a gente vai brincar com o cachorro, geralmente ele pode ter um brinquedo favorito, né? Então, eu vou pedir
para essa função para o usuário informar qual o brinquedo que foi dado para o cachorro. Então, eu vou aqui brincar, recebe selfie como parâmetro e o brinquedo. Eu vou colocar aqui, se o brinquedo for igual a uma bola, por exemplo, eu posso pedir para o usuário informar quantas vezes ele foi jogar a bola. Jogar recebe int. Vamos fazer assim. Vamos jogar. Vai ser um input e eu vou perguntar se o usuário vai querer jogar a bola para o cachorro. E se eu quiser, posso também colocar o nome do cachorro aqui. Então, self.nome. E se a resposta for sim, a gente pode perguntar para o usuário quantas vezes ele quer jogar. Int, input. Opa. Quantas vezes você vai jogar a bola? E aqui embaixo eu posso imprimir. Você jogou a bola. Aqui, vezes para o cachorro. E aqui bota um ponto format e coloca jogar e o self nome, que é o nome do cachorro. Pronto. Acho que aqui tá ok. Vou compilar isso aqui de novo. Pronto. E aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, o cachorro 2 para brincar. E ele vai brincar com uma bola. Opa. Esqueci de colocar entre parênteses. Foi mal. É uma string e tem que ser entre parênteses. Foi mal. Eita. Pera. Opa. Deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz de errado. Tá, brincar. Se o brinquedo for igual a bola. Eu vou colocar aqui um else só pra não ficar tipo assim completo. Eu vou dizer aqui que você brincou com o cachorro. Tá, vamos ver aqui. Vou só comentar essa parte aqui só, pra dar uma olhada direitinho aqui. Compilar isso aqui de novo e tentar isso aqui de novo. Ok, deixa eu ver aqui. Era pra estar funcionando isso aqui. Não era pra estar dando esse erro, não. Tá, eu vou refazer aqui rapidinho. Vou colocar só brinquedo mesmo. Tá. Ver se agora vai. Não, ainda precisa do selfie aqui. Pronto. Eu não sei o que é que foi que deu de errado. Aqui, eu vou tentar mais uma vez aqui. Colocar aqui o nome do cachorro. Mas era pra ter funcionado, era pra ter aparecido quantas vezes jogou a bola pro cachorro.
Ah, tá. Eu coloquei mais uma vez aqui no chat. Você agora vai aqui. Pronto. Aqui tá dizendo que eu joguei a bola pro cachorro Apolo, certo? Eu vou tentar prosseguir com aquela parte de quantas vezes vai jogar a bola. Tá. Eu vou criar aqui uma variável J, que significa jogar. Não, resposta. Não. Vou colocar QTD, que é a quantidade de jogadas. Vou colocar aqui int input. Quantas vezes você vai jogar? Você jogou a bola tantas vezes pro cachorro. Vou tentar compilar aqui para ver se vai. Ok, aqui foi. Para ver se aqui também vai. Agora acho que vai funcionar. Vou dar aqui 3 vezes. Você jogou a bola 3 vezes pro cachorro Apolo. Pronto, tá funcionando. E, por exemplo, se eu quiser colocar o cachorro 1 para brincar de... Eu posso mandar o outro cachorro brincar. Pular, vou botar ele pra pular. Você brincou com o cachorro Dudu. No caso aqui, eu só coloquei 2 situações para brincar. Eu coloquei uma mais fixa barra óbvia de se fazer com o cachorro, que é jogar a bola. E aqui eu só fiz perguntar quantas vezes você vai jogar a bola. E aqui ele vai me retornar quantas vezes eu joguei com aquele cachorro. Se não for uma bola ou brinquedo, só vai exibir a mensagem que você brincou com aquele cachorro. Pronto. Basicamente isso aqui. Só recapitular aqui de forma geral. A gente criou a classe do tipo cachorro, a classe cachorro e definimos os atributos que os cachorros podem ter. No caso, nome, raça, peso, idade. E a gente estabeleceu os métodos barra comportamentos que esses cachorros têm. No caso, eles podem latir e a gente pode pedir quantas vezes eles vão latir. E no caso seria aquele comando, cachorro, fale, aí ele vai latir, né? O método de passear, informando que você vai passear com o cachorro. E o método de brincar, que no caso eu coloquei aqui como parâmetro também para esse método um brinquedo que o usuário vai informar. No caso aqui, quando a gente vai brincar com o cachorro, a gente coloca o objeto, no caso eu coloquei o cachorro 1, ponto, método brincar, e entre parênteses o brinquedo. Nesse caso aqui eu coloquei pular, mas se eu quiser colocar a bola para cair nessa parte aqui do código, ele vai me perguntar quantas vezes eu vou querer jogar a bola e vai retornar a mensagem: você jogou aquela bola tantas vezes para o cachorro tal. E como a gente também pode fazer algo semelhante a esses métodos que a gente criou, no caso comer, pode ser só comer mesmo, e se a gente quiser colocar uma comida, a gente pode colocar também. Só um instante aqui, eu volto já. Pronto, voltei. Deixa eu ver aqui. Tá, comer. A gente pode informar aqui que o cachorro ele comeu alguma coisa. No caso, a gente pode passar como parâmetro da função alguma comida para ele comer. No caso, um petisco, ração, qualquer outra coisa. É o ponto nome e aqui comida. Tá. Pronto. Aí aqui embaixo eu vou colocar aqui os 2 cachorros para comer. Cachorro 2, ponto comer. Ele vai comer ração. E o cachorro 1, ele vai comer um petisco. Pronto, o cachorro Apolo comeu ração e o cachorro Dudu comeu petisco. Vou tirar esse ele aqui. Eu sem querer coloquei esse ele. Pronto. Bacana, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação ao uso de classes? Como usar os métodos?
Vocês podem perguntar qualquer coisa, viu? Tudo ok. Deu certo aí, Paula? Você conseguiu resolver o erro que estava dando? Deu, era indentação mesmo. Certo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. E agora também não. Certo. Luísa, você não tem dúvida não, né? Por enquanto? Não, Tá por tudo enquanto tranquilo. não. Certo. Ah, tá. Boy, eu jurava que era eu. Pois pronto. Vocês querem que a gente faça mais algum exemplo? Vocês querem explorar mais alguma coisa dos métodos, das classes? Eu acho que tá tranquilo. Certo. Então, acho que a gente já pode encerrar a aula de hoje. Eu vou parar aqui a apresentação. Bola, Mas é no isso, pessoal. material teórico aí vai ter também essas coisas que a gente falou, né? Qualquer coisa assista aí o vídeo de novo também. E tem a tutoria, né? Aí Isso. vocês podem fazer aí qualquer uma dessas 3 coisas que vai dar certo. E a gente ainda colocou lá no material teórico alguns extras para vocês. A gente colocou lá como extra questões de herança e polimorfismo. Mas aqui, para Foi. dar aqui, de modo geral, herança, você pode criar uma classe pai e criar uma classe filho. Na classe pai, por exemplo, tem pessoas. Todas as pessoas têm nome, data de nascimento, CPF, essas coisas, né? E a gente pode criar uma classe filha chamada funcionário, que ela vai herdar aquelas características e executar métodos que são exclusivos para elas. No polimorfismo, a gente pode criar, tipo assim, o molde de método, a gente pode criar um método padrão, mas que vai ser que vai gerar resultados diferentes a depender de quem vai executar aquela função de modo geral. Enfim, está lá bem explicadinho para vocês. E daqui a pouco a gente vai soltar a nova lista com o assunto que a gente viu hoje, que é classes. Não se preocupe, não vai cair nada de herança ou polimorfismo, vai ser só o que a gente viu na aula. Isso de herança e polimorfismo é só um extra para quem tiver curiosidade e quiser aprender mais. Tá bem, obrigada, pessoal, por hoje. Até mais. Certinho, Show, valeu, obrigada. pessoal. Boa Até mais. tarde. Boa tarde. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau. É isso.